meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 10ª aula do nosso curso do Word e hoje nós vamos aprender como inserir tabelas aqui no nosso documento. E na informática existem várias maneiras de fazer a mesma coisa e a gente vai aprender que existem vários métodos de se inserir esta tabela aqui no nosso documento, tá certo? Mas nas aulas passadas a gente aprendeu como inserir ilustrações, como, por exemplo, gráficos, ícones, formas geométricas, né? Inclusive, a gente aprendeu como inserir um fluxograma. E hoje, vamos botar a mão na massa e inserir esta nossa tabela, tá? É só vir aqui, ó, em inserir. Temos o ícone tabela, clica nela e vamos ver que temos a presença desses quadrinhos. O que significa isso? Significa a quantidade de colunas e de linhas que podemos inserir aqui na nossa tabela. Se eu vier só no primeiro quadrinho, percebo que tem 1 vezes 1. Significa que é uma coluna e uma tabela, tá certo? Mas se eu vier aqui, ó, já vai aumentando a quantidade de colunas que eu posso inserir na minha tabela. Essa daqui significa que são 5 colunas e uma linha. Mas eu posso colocar 5 colunas, 2 linhas, 5 colunas, 3 linhas e assim por diante, do jeito que eu desejar. Posso inserir desta forma, é só clicar em cima dos quadrinhos, pronto, automaticamente já inseri a minha tabela. E aí eu posso colocar os dados que eu quiser, né? Por exemplo, símbolos, significado, né? E se eu quiser inserir mais linhas, posso apertar a tecla Tab, ó, Tab, 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 e assim vai criando automaticamente mais linhas. Mas eu também posso utilizar o mouse para inserir linhas, inserir colunas, certo? É só fazer assim, ó. Pego o ícone do mouse, clico com o botão direito, inserir. Então, aqui eu posso inserir coluna à esquerda, coluna à direita, linhas acima, linhas abaixo e também células, que é algo que a gente vai aprender mais aprofundado lá no Excel, mas aqui também é possível inserir esse tipo de coisa, certo? Então, a gente vai inserir coluna mais à direita. Então, à direita de quem? Ficou à direita do símbolo aqui. Por quê? Porque o meu cursor estava bem aqui. Mas se o meu cursor do mouse estava aqui, se eu clicar com o botão direito de novo, inserir colunas à direita. Então, agora a minha coluna vai ficar à direita da coluna significado. Entenderam, gente? Então, do mesmo jeito que eu inseri, eu posso excluir esta coluna ou a linha que eu criei. É só novamente clicar com o botão direito, excluir colunas. Clicar com o botão direito, excluir células. Então, aqui, ó, eu posso excluir somente uma linha inteira, posso excluir uma coluna inteira, posso deslocar células para cima, posso deslocar também células para a esquerda. Então, a gente vai apagar apenas uma linha inteira. Clica aqui, dá OK e percebam que ela apagou a linha totalmente que a gente tinha acabado de criar. Certo, gente? Então, se eu quiser excluir esta coluna aqui também, vocês já sabem o procedimento. Excluir células. Excluir coluna inteira. OK. Certo? E aqui eu também posso mover esta tabela, né? Só é clicar nessa cruzinha que tem aqui. Clicou, arrastou com o mouse a minha tabela. Posso colocar em qualquer lugar do meu documento, né? Posso vir aqui também, ó, em layout da minha tabela. E aqui eu posso definir a direção do texto, a margem da célula. Aqui vai fazer o mesmo procedimento de excluir e adicionar linhas e colunas mais à direita, mais à esquerda. Do mesmo jeito que a gente fez com o mouse, a gente consegue fazer aqui com os ícones. É possível também desenhar a tabela e a gente vai aprender isso já já, tá certo? Então,
no design da tabela, eu posso inserir um modelo para ela, certo? Aqui na setinha, ó, percebo que tem vários modelos. Tem a personalizado, tabela simples, tabelas de grade. Eu vou dar este design para ela. Então, aqui, ó, percebo que ela ficou totalmente azul, com as letras da cor branca. Eu posso mudar isso daqui também, tá? É só selecionar aqui a minha tabela, tá? Vou selecionar a minha tabela, clico aqui, ó. Posso clicar tanto aqui como aqui também, que vai dar o mesmo resultado. Posso fazer o que também? Posso colocar negrito, itálico, né? Como vocês estão podendo observar. Mudar o tipo de fonte. Posso colocar, por exemplo, Times New Roman. E aqui a minha fonte vai ficar Times New Roman. Certo? Então, eu posso adicionar marcadores também, como vocês puderam ver bem aqui, ó. Vai adicionar marcadores, marcadores numéricos. Isso é possível também. Além disso, no design da tabela, né, eu posso especificar a espessura da minha borda. Posso criar também. Posso colocar bordas para a minha tabela. Percebo que antes ela estava bem fininha. Eu coloquei aqui da espessura 4. Aumentou a espessura do alinhamento aqui, né? Das bordinhas da minha tabela. Posso alterar a cor aqui, ó. Por exemplo, vou colocar roxo. Então, todas as minhas bordas agora vão ter cor roxa. Posso deixar ela mais fininha de novo? Posso. Só é vir aqui e alterar a espessura da minha linha ou borda da minha tabela. Colocar essa daqui que é mais fininha, tá? Então, aqui, ó, todas as bordas, a linha da minha tabela ou a borda da minha tabela ficou bem fininha novamente, certo? Então, essa é uma das maneiras de se inserir uma tabela aqui no meu Word. Mas eu também posso vir aqui, ó, deixa eu colocar o cursor mais para baixo, inserir tabela novamente, e eu posso vir aqui, inserir tabela. Percebo que eu posso fazer totalmente de maneira manual. Por quê? Porque se eu vier aqui no número 5, que significa quantidade de colunas, eu posso apagar e colocar 3, por exemplo. Então, agora a minha tabela vai ter 3 colunas. E aqui no número de linhas, eu posso fazer a mesma coisa. No número de linhas, eu vou dizer que vão ter 3 linhas. Então, essa tabela que eu irei criar vai ter 3 linhas e 3 colunas. Posso também ajustar aqui, né, a largura da coluna. Aqui, como padrão, vem automático, mas eu também posso aumentar, posso diminuir, tá? Então, só é colocar aqui em OK, clique em OK e automaticamente o Word cria a tabela do jeitinho que eu defini lá nas configurações, tá certo? Então, novamente, eu posso dar um design para ela, posso inserir linhas abaixo, ó, se eu clicar aqui, tá? Ele criou 3 de uma vez, por quê? Porque as minhas 3 linhas estavam selecionadas. Clicou Ctrl Z, desfiz o que eu acabei de fazer. Certo? Então, aqui, ó, se eu quiser alterar novamente aqui o estilo da minha tabela, é só vir aqui e, por exemplo, eu vou colocar agora com as linhas verdes. Pronto, já mudei o formato aqui da minha tabela. Design da minha tabela. Posso dar um sombreamento? Posso também. O estilo da borda pode ser mais fina, mais grossa, da cor que eu quiser também, tá? Posso definir sendo preto, com as bordas pretas, né? Então, aqui, percebam que eu posso dar a minha cara para esta tabela. Eu posso definir do jeito que eu quiser, certo? Então, mostrei agora 2 maneiras de se fazer a tabela, né? Inclusive, você pode mudar a cor da fonte. Tabela 1, por exemplo. Tabela 1, você vem aqui, seleciona
e altera a cor da fonte. Pode colocar centralizado, justificado, mais à direita, mas a gente vai colocar centralizado mesmo. Se eu quiser fazer isso em toda a tabela, é só pegar o mouse e arrastar em toda a tabela e definir bem aqui, ó, nos alinhamentos, para que eu possa deixar com o alinhamento que eu quero. No caso, vai ser centralizado para ela ficar mais organizada. Mas existe outra maneira de inserir uma tabela, que seria desenhando essa tabela. Tá? Perceba que quando eu cliquei lá em desenhar tabela, o meu cursor mudou. Agora, ele é um lápis, indicando que eu vou desenhar esta tabela. Então, só é segurar e arrastar que ele automaticamente vai formar aqui, né? Vai formando, criando a minha tabela. Então, se eu vier aqui, ó, eu posso criar uma linha, posso criar outra linha, e assim sucessivamente. Eu posso definir outra coluna aqui, somente desenhando. Tá? Aqui, ó. Clicou, arrastou e eu estou novamente criando linhas e colunas. Além disso, eu posso também, eu vou deletar esta tabela, tá? Excluir tabela. Por quê? Porque eu vou mostrar uma outra maneira de criar tabela. E essa é bem interessante. Por quê? Porque eu posso trazer uma planilha do Excel para cá, para o meu documento. Venho aqui, guia inserir, ícone tabela, planilha do Excel. E o que isso muda aqui? Isso muda que eu posso utilizar ferramentas lá do Excel para cá do meu Word, né? Do meu documento. Então, aqui eu tenho a presença de células. Posso utilizar as fórmulas que eu utilizaria lá no Excel aqui dentro do meu Word. Tá? Por exemplo, eu tenho os dados 2, 3, 4, 1. Aqui nessa célula, eu posso dar o comando da fórmula do somatório, né? Aqui da soma de todos os dados da minha célula. Por exemplo, eu vou somar desde essa célula até esta daqui. E ela vai me dar o resultado como se tivesse realmente lá no Excel. E outra coisa, eu posso fazer a planilha realmente como se estivesse lá no Excel. Posso dar um alinhamento para ela. Ó. Perceba que os dados ficaram centralizados bem aqui. Posso mudar a direção do meu texto, ó, certo? Vou dar um Ctrl Z para não ficar desorganizado. Posso também, por exemplo, mesclar uma célula do mesmo jeito lá, ó, colocar um título bem aqui, tá? Percebo que agora 3 células se transformaram em uma. Posso usar formatação condicional, formatar como tabela, estilo de célula. Ou seja, eu posso utilizar todos os recursos que temos lá no Excel aqui dentro do meu Word. Certo, gente? Então, se eu quiser sair, é só clicar aqui do lado de fora que vai sair normalmente e você vai voltar a utilizar todos os recursos do Word. Certo? Temos também tabelas rápidas que podemos utilizar. Por exemplo, formato aqui de calendário, né? Temos esse tipo de calendário, esse outro tipo de calendário. Podemos utilizar esse daqui também. Ou seja, tem várias opções de tabelas rápidas que podemos utilizar aqui dentro do nosso Word. Eu vou usar aqui uma, por exemplo, este aqui, ó. Tá? A gente pode formatar toda esta tabela que foi inserida. Por exemplo, o nome, sigla, tá? Perceba que a gente consegue alterar tudo. Tabela. Consegue alterar toda a tabela e mesmo assim deixar com o formatinho que a gente desejou aqui no início, né? Naquela tabela rápida, onde a gente viu que pode deixar no formato de calendário, calendário 1, calendário 2. E
sucessivamente do jeito que eu quiser. Tá certo, gente? Então, espero que tenham gostado. A aula de hoje foi sobre como inserir tabelas aqui no nosso documento do Word e nesta aula a gente aprendeu que existem várias maneiras de inserir uma tabela aqui no nosso documento. Inclusive, é possível inserir uma planilha utilizando todos os recursos do Excel aqui no nosso Word. Tá certo, gente? Curtam essa aula, sigam lá no canal, se inscrevam e até a próxima aula.